Ai, finalmente. Tô 7 minutos atrasada. Porque eu sou uma topeira aqui pro Instagram. Tava ligando pro Rafa. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui pra gente começar. Desculpa o atraso. Ai, finalmente, Rafa. Gente, que isso. A culpa foi toda minha, porque eu nunca fiz live aqui, só fiz no Face e eu tava ligando pro Rafa e não achava o botão. A mais topeira. Vamos ver aqui. Gol. A mais louca. Rafa, você tá me ouvindo? E tô. E você, tá me Ai, vendo? Tá me ouvindo? tô vendo e ouvindo. Legal. Mico, E aí, pessoal? que mico. Deu certo. Então é o seguinte, Rolou. então a gente vai fazer, vamos tentar salvar, vamos ver o que vai rolar, mas se não, quem pegou, É, pegou, era para pegar. Então o pessoal tem pedido pra gente falar disso, fazer esse live aqui, porque tem muita gente que não usa mais o Face, então é a minha primeira vez, desculpa aí. E o pessoal fala pra gente falar sobre isso de novo, igual a gente fez o live há 3 anos atrás lá no Face, sim. porque agora tá todo mundo com medo financeiro, todo mundo com medo do coronga, o que vai acontecer mais pra frente, né? E aí umas pessoas mandaram umas perguntas pra gente, vocês fiquem à vontade de mandar pergunta e a gente vai conversando aqui. E se Tô precisar, a aqui. gente faz outros lives. A gente não preparou nada, não é uma aula, nada. A gente É, só quer bater um papo, assim, se divertir com vocês um pouquinho, testar. tema, temos um tema, porém não é um roteiro. Você fez roteiro? Não, Mais ou menos. Eu fiz não. mais ou menos com as perguntas que o pessoal me pergunta, mas Li o livro da abundância, né? Estudei algumas coisas do livro e vim com as ideias frescas na mente para responder as perguntas do pessoal também, mas não coloquei um roteiro. Do jeito que você quiser começar, a gente começa. bom, eu trouxe o roteiro do curso de abundância do MicroStrategy e o curso do mensageiro, que a gente tem uma aula de abundância. Tá mais ou menos assim. Eu trouxe as nossas perguntas. Esse livro aí que o Rafa mostrou, infelizmente não tem mais no Brasil. É porque eles estão fazendo publicação do Gasparetto, então não existe mais. Eu sugiro todo mundo olhar online, porque você ainda encontra em alguns lugares que não vendeu tudo. E também encontra o digital ainda para vender, que eu via. E é uma coisa que é bom você ter, porque mesmo quando a gente desbloqueia essa parte, a gente pode acabar ficando bloqueada de novo. Quando É, você está trabalhando muito com gente cheia de problema financeiro, essas ideias começam a voltar na nossa cabeça. Então é bom ter, já repeti o plano, o Rafa já repetiu. Então, quando você vê que começa a travar um pouquinho o dinheiro, você vai lá de novo, faz de novo. E é uma coisa que é bom você ter para sempre, né? Um livro de cabeceira. nossa, sim, muito isso. É Quer incrível. começar? Não, se quiser, você que sabe. Você quer começar Fala, falando? Rafa. Não é que você tá com delay, desculpa que eu te interrompi, porque parece que você fica quieto, daí eu falo. Eu vou esperar mais. Fernando. Mas eu tô vendo você, te ouvindo bem também. Então, nós decidimos fazer essa live, né? Para conversar sobre prosperidade nesses tempos de crise, porque todo momento de crise, sendo pandemia, crise financeira, seja o que for, até a Louise Hay falava isso nos livros dela, as pessoas ficam com muito medo. Se tem uma coisa que trava muito dinheiro para a gente, além da ansiedade, é justamente o medo, que é um dos pontos que o John Randolph Price aborda nesse livro aqui da abundância. E nesse momento pandêmico, muitas pessoas estão com medo. Tem muita gente perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Existe uma insegurança financeira coletiva, mundialmente falando, que está criando essa massa de medo nas pessoas. Enquanto mais medo a gente é, enquanto mais medo a gente mergulha, mais as coisas travam, porque a energia do medo ela é contrária a essa energia fluida da abundância divina, que é o nosso estado natural de ser. E é assim que... É como se a gente trabalhasse contra. Se a gente está com um momento que a gente não está conectado, confiando que Deus flui, né? A primeira pergunta já é sobre medo, que era assim, o que a gente pode fazer em tempos de crise?
Na verdade, eu amo mais que tudo é a Louise Hay. Ela dá a resposta perfeita, porque ela falava assim: a crise pode ser verdade para aquela pessoa, mas não precisa ser verdade para mim. É, E agora a gente tem crise, muita gente perdeu emprego e tal, mas tem muita gente fazendo dinheiro agora. Então, tempos de crise sempre tem uma necessidade. Então, pensa nisso, como que aumentou cursos online? Todo mundo está lotado, todo mundo que dá curso online está lotado. Trabalho espiritual, conta, Rafa, diminuiu o seu trabalho de mensageiro dos anjos? Como é não, que tá durante o coronga? aumentou muitos clientes apareceram muito mais, com essa preocupação financeira mesmo, com essa... Ah, o Shimon tá aqui assistindo, Que professor de legal. Cabala. Ai, o mestre Shimon. Então, os clientes aumentaram muito, eu percebi que mais do que antes de entrar o coronavírus, porque É, quando a gente está conectado com a abundância divina, seja independentemente de a gente estar no meio de uma crise ou não, a prosperidade ela vai fluir de alguma forma. Se não for no trabalho que você estava fazendo antes, alguma coisa nova vai aparecer. Sempre aparece, porque você está aberto ao fluxo do universo. E isso faz toda a diferença, independentemente do momento. isso, eu trouxe uns daqueles exemplos que a gente fez quando a gente fez há 3 anos atrás lá, aquela maratona de 50 dias do... Nossa, verdade. Então, um dos exemplos foi, por exemplo, quando estava todo mundo aqui perdendo as casas, aquela crise econômica horrível aqui nos Estados Unidos. Quem fez muito dinheiro, uma pessoa que ele era muito conectado, era o Steven Jobs. Então ele teve uma ideia que nem foi ele que executou, ele teve uma ideia lá do iPhone, e de repente todo mundo precisou, falou que legal, eu posso trabalhar em todos os lugares. Às vezes eu estou doente, eu consigo trabalhar, porque eu estou na cama, mas estou com o celular, você consegue fazer tudo, é o seu computador, é o seu telefone, é a sua câmera, é tudo num lugar só. E então a Apple estava lá em cima, e AT&T entrou no fluxo também, estava lá em cima, que estava com um contrato com eles, enquanto todo mundo estava até perdendo as casas. Eles não tinham dinheiro nem de pagar a casa, mas foi lá comprar o iPhone deles. Então, a crise não precisa ser verdade para todo mundo. Sim, com Corona, certeza. serviços online, serviços espirituais, o pessoal está precisando tanto, tem tanta gente vindo deprimida. Eu não estou mais pegando gente de apometria angélica, porque eu não tenho mais onde encaixar. A gente está marcando limpeza para muito para frente agora, porque não tem mais como encaixar as limpezas de Arcanjo Miguel, serviços espirituais. Mas eu achei estranho que agora é corona, né? E a gente tá fluindo tão mais a prosperidade que até eu vou fazer 2 trabalhos de modelo que eu contei pro Rafa. Eu falei, meu Deus, faz tantos anos que isso não acontece. E agora eu fui chamada para fazer isso, para ajudar lojas online e modelar para eles. E foi tanto convite que eu mostrei pro Rafa. Nossa, estranho, né? Então o que eu queria falar disso é que vocês não precisam entrar nessa vibe de que, nossa, a gente vai morrer de fome. Porque a crise É, não precisa ser verdade. Você só precisa estar conectado e saber que Deus é abundante. E uhum. sempre tem alguém, algo necessário, e sempre tem alguém precisando da sua ajuda em alguma coisa. A Hay House sempre aumenta as vendas em períodos de crise, porque todo mundo procura ajuda espiritual também. Então é bom lembrar disso. Com certeza. E nesse momento, estilo mídia oficial, a Clélia Midori. Clé, amo você, tá assistindo aqui. Um monte de gente que eu amo tá assistindo. Mas então, voltando, né, o assunto que você comentou da Louise Hay. E é verdade, a Louise Hay, em todos os momentos da vida dela, principalmente se vocês começam a ler a biografia da Louise Hay, em todos os momentos dela, ela prosperou financeiramente. Na crise financeira dos Estados Unidos, várias que os Estados Unidos já teve, em momentos assim, de muito medo coletivo, a Louise Hay, ela sempre estava prosperando. É impressionante, assim, porque ela sempre confiou muito, né, nessa força que pode ser para você Deus, energia, E do universo. pensamento positivo também. Mas Isso. ela teve uma vida super sofrida, então às vezes o pessoal fala, ela deve ter nascido com um monte de privilégios. Não, foi Foi. estuprada, teve que fugir de casa, sem estudo. O pessoal sempre fala, mas eu não tive faculdade. Eu não uso minha faculdade, o Rafa não usa a faculdade dele, né? Não. Isso ainda também teve uma pergunta aqui que era sobre propósito também. Sempre flui, sabe? Quando é para sua alma estar fazendo alguma coisa, se você começa só a trabalhar a sua espiritualidade, tem algo assim dentro de você que te empurra para você seguir o seu propósito e flui a abundância, flui muito rápido. Eu nunca pensei que o My Crystal Angel fosse virar um business,
Nunca na minha vida. Eu só estava fazendo aquilo por prazer, de repente eu tive que fazer aquilo a período integral, porque era muita gente pedindo. E o Rafa sabe, eu cobro muito barato, dou serviço de graça, não sei o quê. E eu consegui fazer dinheiro mais lá até do que na veterinária, porque eu acredito que Deus, ele quer que a gente seja abundante, porque senão você não vai conseguir exercer o seu propósito, sabe? Então, Não, toda não. vez que você está no seu caminho, você está certo. Eu não estava com ideia de fazer dinheiro, isso nunca foi a minha intenção. Então, eu sempre estava com um propósito mais do meu coração mesmo. Mas fluiu tanto que eu fiquei até surpresa. Por isso que a primeira vez que eu toquei nesse livro do John Randolph Price foi justamente porque eu sentia muita culpa de ter dinheiro. Isso é um dos bloqueios que a gente tem, principalmente o pessoal que busca espiritualidade, é culpa de ter dinheiro, culpa de ser rico, culpa, Religiosa que colocam na culpa gente. religiosa é muito grande no Brasil, até para quem não vai em igreja, mas eu fui criada em colégio de freira, então era super restrito, então essa culpa de dinheiro era gigantesca para mim. Então, quando eu comecei a estudar esse livro, né, fazer essa reprogramação mental do livro da abundância, a gente manifestou, mas veio do nada, do nada. Foi só tirando a culpa, veio do nada 140 mil, que a gente nem sabe de onde veio. Foi de um seguro que a gente tinha feito para abrir a empresa 10 anos antes e a gente nem sabia que aquilo era ações. E veio no momento que a gente estava fazendo isso, eles ligaram e falaram: a gente vai vender a empresa, você quer sua parte em ações? A gente nem sabia que tinha ações. Foi uma coisa muito do nada. E apareceu esse dinheiro. Então, as coisas vêm assim do nada mesmo quando você tem a sua intenção, tá vindo de dentro do seu coração, tá vindo na conexão divina, tá vindo na sua vontade de ajudar. Nossa, exatamente. Isso de da onde vem, né? Porque o livro da abundância, que o John fala muito no livro, é o seguinte, que o como vai acontecer, da onde vai vir, não tem que ser com a gente. O como é sempre com o universo, é sempre com Deus, sempre com o divino, com a presença maior, com a nossa presença eu sou. Porque os canais de prosperidade, da onde pode vir pra gente, eles são infinitos. E se você começa a tentar adivinhar da onde vem, aí você trava, porque você está controlando a situação. Por essa razão é importante a gente saber disso, de que aqui, gente, desculpa. Então, eu falei assim que pode vir de qualquer lugar. Pode vir de qualquer lugar. Se você começar a fazer o plano da prosperidade ou ler esse livro da abundância mesmo, caso vocês encontrem em algum lugar, ficarem esperando que vai vir, ah não, agora que eu tô lendo vai vir de tal coisa, acho que vai vir de tal pessoa que eu tô conversando sobre algum projeto. Aí o negócio trava. Não que não possa vir desses lugares, pode vir desses lugares. Pode vir, mas tem que deixar aberto, né? É deixar aberto, porque a presença divina, ela surpreende muito a gente nos milagres de manifestação. Você tem cliente que vem te pedir assim, eu quero tratamento para ganhar na loteria. Eles falam assim, isso vem para mim direto. Não, eu quero fazer a apometria angélica para ganhar na loteria. Eu falei, mas você não pode dizer para Deus como que seu dinheiro vai vir. A gente pode pedir abundância, mas você está fazendo as coisas ficarem muito pequenas. Geralmente vem de uma coisa que você nunca imaginou. Nunca imaginou. E pode ser algo que você tinha uma paixão desde a infância. De repente, você está fazendo por prazer, só por amor, por querer ajudar os outros. Daqui a pouco, aquilo lá vira um bloom que foi que aconteceu com o Rafa, que aconteceu comigo, com uma Crystal Engine. Agora a gente trabalha nisso e nem usa o nosso diploma. Então, não pensa também que é o diploma que vai fazer acontecer as coisas. Exato, com certeza. E assim, outro ponto que eu queria comentar falar para o pessoal também é o seguinte, sobre a ansiedade também. Muitas vezes a pessoa está ali lendo o livro da abundância, está estudando assuntos espirituais que abrem, né, a mente, a consciência, e ela fica muito ansiosa com o resultado. Muitas vezes ela não está nem focando da onde vai vir, mas ela está com pressa para que venha. E a pressa também, que é a ansiedade, bloqueia muito esse processo de abrir a nossa consciência. Porque a ansiedade nada mais é do que um derivado do medo. Que você quer que aconteça rápido porque você teme que não dê tempo de acontecer ou que talvez não aconteça lá no fundo. Por isso é importante a gente também soltar, literalmente, ler esses livros, procurar limpar a mente dessas crenças, né, limitantes, sem expectativa. Você tá ali
no processo gostoso, divertido, sem ficar esperando o resultado. Porque se você espera demais o resultado, não que ele não vai vir, ele vem, se você está ali genuinamente trabalhando aquelas questões, mas se você está fazendo simplesmente porque está divertido limpar essas crenças, vai abrir muito rápido. Agora, se você está ali limpando, esperando o resultado final, agora vai vir, agora vai vir, agora vai vir, daí o negócio demora mais para vir mesmo. A ansiedade também bloqueia. É que isso vem de um apego, né? É um É, apego àquela coisa material. Então você tem que estar bem, largar. Você tem que largar a mão. É que eu falo pro pessoal. Igual aquelas mulheres, elas vêm, ai, que eu quero engravidar, eu quero engravidar. E fica rezando e pede. E fica, ah, mas eu não engravidei, e chora. E fica aquela coisa, há anos não consegue engravidar. Só que o negócio é o seguinte, o plano espiritual, ele tem um tempo diferente do nosso. Então nossa, eu acredito que a gente é atendido, se você não está fazendo mal para ninguém, se você não está indo contra o seu propósito, contra as coisas que você precisa aprender, vai acontecer instantaneamente. Então eles já atenderam, mas a nossa sociedade está fazendo as coisas atrasadas e você não está recebendo. Então é um jeito de você não receber a ansiedade. Aí, 3 anos depois, a mulher chega, quer saber, eu não quero mais filho. Agora eu vou adotar, ou agora eu vou mudar lá para outro país, vou trabalhar não sei onde, eu não quero mais filho. Aí engravida. Aí elas chegam, ué, mas agora, Deus, eu não queria, não é isso. É que Deus já te atendeu lá atrás, na hora que você pediu pela primeira vez. Só que a sua ansiedade não estava deixando você receber aquilo. Então, quando bloqueou. você largou, falou, quer saber, eu não quero mais. Você desapegou do negócio, veio uma coisa que Deus já tinha te atendido lá atrás. A mesma coisa vem com dinheiro, a mesma coisa com amor. Chega, ai, que eu quero um amor, meu Deus do céu. E fica desesperado. Dá 3 anos, você fala, quer saber, eu não quero mais ninguém, dane-se, quero mais eu, meus amigos. Daqui a pouco, pronto, aparece o amor da sua vida, porque você desencanou daquilo, você desapegou daquela coisa. Oi, Rafa, você tá aí, Eu tô travou. aparecendo para você. Então, para mim você travou Tá, mas também. cortou. Agora voltou. Agora voltou. Aqui eu tô no meio do mato, aqui no meio da montanha. Então, sim, Ah, com certeza, porque a pessoa soltou do resultado, do controle. E uma das maneiras também que eu descobri, assim, lendo o livro da abundância, fazendo um plano da prosperidade, para tirar o foco do resultado final e da ansiedade, é você compartilhar com as pessoas. Até a Kabbalah fala isso, que uma das maneiras mais ó, rápidas e intensas a gente receber prosperidade é compartilhar com o outro, mas sem esperar alguma coisa em troca. Você compartilhar realmente de coração, querer ajudar, compartilhar sendo uma palavra, sendo dinheiro, seja o que for, uma doação, um suporte para alguém, um apoio, um abraço, um sorriso, mas está compartilhando sempre, porque a energia do compartilhar, ela abre o nosso canal do receber também. A energia do dar e receber. E tira a gente da ansiedade. tira. Porque você sai daquela expectativa. E fazendo pelos outros também é uma forma também da gente desconectar, né? Espiritualmente, desconectar com Deus. Eu sinto isso. Até quando a pessoa fala assim, ah, eu não tenho compaixão, eu não sinto, eu sou uma pessoa fria. Isso, se você falar pra pessoa, finge, né? Que nem aqui a gente fala fake it until you make it. Eu sei, como que você acha que uma pessoa amorosa agiria? E começa a agir agora, uma pessoa iluminada agiria. E aí, com o tempo, você acaba entrando nessa sintonia divina e acaba fazendo isso genuinamente. No começo você pode até estar fingindo, né? Mas depois você começa a se conectar, porque isso é a nossa essência. A gente foi feito na imagem e semelhança do Criador. Então, na verdade, você é uma pessoa que é giving, é amorosa, isso é a nossa essência. Tanto que na Kabbalah eles chamam de clipot, né? Que são as cascas do ego que cobrem a nossa essência divina. E à medida E que falando você de vai se essência divina também, eu queria... espiritualizando mais, você vai estudando mais sobre lei da atração, sobre consciência, sobre compartilhar, esse ego ele vai diminuindo mais. Tem um coração muito fechado, a gente percebe que tem vontade de prosperar. Tem. Desculpa, Rafa, que parece que você tá quieto, daí acabo falando em cima de você. Não quero te interromper, não, mas aqui eu achei que você tinha ficado. Agora, Tá com delay. mas deu pra ouvir o que eu falei, né? Sobre quem tem coração muito fechado Deu. para prosperidade. Que tá numa vibração de amargor, né? Bom, uma das primeiras
textos de prosperidade que eu li foi da Louise Hay. O Rafa adora a Louise Hay. Adoro Luiz Rei. Ele fala, gente, eu tô com saudade da Louise Hay. Mas a gente não chegou a conhecer ela pessoalmente, mas ele fala de saudade dela. Um dos primeiros textos que eu li foi dela, que ela falava assim, gente, vê como que Deus é próspero, né? Como que tudo que vem de Deus é abundante. A nossa substância preciosa é o ar. A gente respira, usa e nunca acaba. Água também, a gente usa água, nunca acaba. Então, uma Sim. semente vira um tomateiro inteiro, ela fala, com várias outras sementes. Então, tudo é próspero, então tudo divino é próspero. Então, eu acredito que a gente só não faz a prosperidade quando a gente não está conectado com essa energia divina. Eu não acredito assim, eu acho que é quando a gente se distancia dela que a gente acaba travando. E uma dessas formas é quando a gente endeusa dinheiro, né? E a gente endeusa dinheiro o tempo todo. Até quando a gente acha, eu mereço essa roupinha, mas eu não mereço o dinheiro em si. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, não, se alguém me der um presente, eu aceito, mas se me der em dinheiro, eu não aceito. Então ela tá endeusando aquele dinheiro, achando que aquele dinheiro é especial. Ele não é especial, porque ele é Sim. uma energia, igual você é uma energia, a gente é átomos, isso daqui é tudo energia, aquela parede é uma energia, esse celular é uma energia, tudo é feito de átomos e tudo é energia. Então aquele dinheiro também é só um meio de troca. A gente não pode achar que ele é sujo, porque também é uma forma de endeusar, porque você está separando ele do todo. Então achar que ele é inferior ou nem superior, achar que é uma coisa assim muito mirabolante que você precisa ralar muito para ter. Então, se você tem esse tipo de pensamento, né, essa crença alimentante, tanto de igreja religiosa, igual eu tive da igreja católica, que era super restrita de quando eu cresci, que falava que o dinheiro era sujo, que a gente não merecia ter, ou coisas assim. Então, esse livro do John Randolph ia ajudar bastante, mas a gente tem o nosso plano da prosperidade lá, dos lives do Face, a gente tem o blog, que é o planoprosperidade.blogspot.com, que vocês podem fazer se não encontrar livro, que é uma reprogramação mental para tirar essas ideias assim. Sim, e ajuda muito. E isso que você falou, esse conceito, né, de tem muitas pessoas que têm essa consciência de que para conseguir dinheiro tem que ralar muito, né? Você tem que tirar leite de pedra. E o que esses livros, né, e essa linha de pensamento de abundância espiritual diz que é o contrário, que você não tem que se matar para conquistar as coisas. Claro que você tem que fazer a sua parte, contribuir com o mundo, com o seu trabalho, com o seu talento, sim, mas você não tem que ficar ralando e sofrendo horrores para conseguir prosperar financeiramente, porque a energia da abundância espiritual, ela é fluida, ela não é assim, travada, ela não vem com fluidez mesmo, com naturalidade, de uma maneira orgânica, sem ter que forçar nada. Ela é muito fluida, essa é a palavra. Liv, está me ouvindo? Oi, eu tô aqui. Eu tô esperando, porque eu tô com medo de te interromper, que tá com delay. Ai, tá travando para mim você. Não, eu tô aqui, eu tava te ouvindo. Então, eu separei aqui do curso. Oi, você tá me ouvindo? Agora sim, você travou para mim. Mas pode falar. Eu separei aqui do curso de Mensageiro dos Anjos, aula de prosperidade, algumas causas que as pessoas têm problema financeiro. Então, uma delas é essa, a religiosa que a gente conversou. Daí eu não conheço nada melhor do que o plano da prosperidade. Sinceramente, eu tinha esse problema. E tem gente que cresceu na sociedade brasileira, mas mesmo que não cresceu em igreja, também tem esse problema de achar que dinheiro é sujo. Aí sabe o que eu até achei esses dias? Foi sem querer, ontem à noite. Me deu vontade de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sou espírita, mas minha mãe gosta desse livro e me deu. E eu nunca tinha lido, me deu vontade de abrir ontem. Eu abri bem nessa página falando sobre fortuna. E aí eu percebo assim que até nas religiões também a gente pode interpretar errado, porque talvez a forma que eu fui criada foi uma má interpretação da Bíblia. E é isso que o John Randolph também fala, que foi uma má interpretação, que não quer dizer que a gente tem que ser pobre. E às vezes a gente confunde humildade com pobreza também, achando que a gente, para ser espiritual, você tem que ser pobre. E não é isso, o que você tem que ter é uma falta de apego nas coisas materiais. Como é que você vai sair daqui se você está pegado aqui? Tipo, a gente fala assim, será que eu vou nascer de novo nesse planetinha, né?
Depende quanto que se a gente está pegado nas coisas Faz coisa- materiais. É. Tanto que tem até umas linhas espirituais que falam que isso mesmo que você falou, que a humildade nada tem a ver com o estado financeiro. A humildade é um estado de espírito. É uma maneira de agir, não tem nada a ver com quanto você tem na sua conta bancária. É uma maneira de você se comportar. É um estado de ser mesmo, uma maneira de ser a humildade. Não tem nada a ver com dinheiro. E a gente confunde isso muito, assim, quando a gente está Cresce ouvindo na isso. sociedade, né? Aí olha que legal esse trecho aqui, olha que é do Evangelho Espírita. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna. Ele falou assim: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, que a salvação só tem esse preço. Mas ele quis mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em uma acepção rigorosa, tá vendo? Ele está dizendo, a gente entendeu tudo errado. A gente achando que você tem que ser pobre para ser espiritual e não precisa. É só a Não. falta de apego. Isso seria a abolição da fortuna, né? A gente entendeu como uma abolição da fortuna, como se fosse nociva à felicidade futura. Aí ele continua falando como que a prosperidade é importante até para alimentar, para a saúde, para a gente estudar. Tudo isso é necessário, né? Porque a gente está aqui na Terra, então a gente vai precisar ter um equilíbrio, né? Então a gente não está aqui só em espírito, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa tomar banho, a gente precisa trabalhar. Então a gente tem que ter um equilíbrio da parte física e da parte espiritual. Então precisa haver esse equilíbrio. Se você está muito de um lado só, você vai ter problema. Até muito espiritual. Nossa, o que tem de gente que é super espiritualizada tem problema financeiro. Pode ter Muito. problema de relacionamento também. Porque fica o chakra cardíaco todo vazado, dá demais, não consegue guardar dinheiro, porque fica dando para todo mundo, não se cuida. Tem problema de saúde direto. Direto, o trabalhador da luz tem problema de saúde. De saúde emocional, né? Por conta disso, de ser espiritual demais. Porque o corpo sai... o corpo não, né? Vamos dizer assim... Acontece o desequilíbrio ali entre a alma e o nosso corpo físico, que tem que estar em equilíbrio, porque somos seres espirituais no corpo físico. Ou seja, a gente está encarnado aqui, então nós temos experiências no mundo físico que nós precisamos ter. E a abundância faz parte dessas experiências. Tanto que, se você não é próspero financeiramente, além de você se ajudar muito, você não vai conseguir ajudar nem outras pessoas. E pensar nisso também. Quanto mais próspero você é, mais você pode se ajudar e ajudar o outro também. Isso é verdade. Aí Eu tô outra travado? coisa que Não, eu tô esperando por causa do delay. Eu não quero te interromper. Depois eu vou falar. A Lívia tá interrompendo o Raves, mas é o delay. Você não sabe, Tem... nós países diferentes. Eu tô aqui no Brasil e a Lívia tá lá nos Estados Unidos. Então, muitas vezes a conexão tá assim também por causa disso. Que a Lívia mora no meio do nada. Que... Ali... A internet que é ruim demais. Não, mas dá pra seguir. Tá ótimo. Então, desculpa, eu cortei você que você ia falar. Ai. Tava vendo... Tem tem uma outra causa também, que a pessoa pode ter problema financeiro, que não é a culpa religiosa, mas são crenças limitantes da sociedade mesmo. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil, você tem que ralar muito. Aí, se você acredita nisso, que dinheiro é difícil, vai vir difícil mesmo, né? Então, essas são coisas que a gente, lendo bastante, quando você está muito em volta de pessoas com problema financeiro, também é difícil, precisa tomar cuidado. Aí conversa com pessoas mais prósperas por um tempo, porque senão a gente começa a acreditar, né? Começa, se contamina. E é uma coisa muito sutil. Às vezes você nem é algo que você ouve diretamente. Você escuta essas pessoas falarem com outras pessoas próximas a você sobre o assunto, mas aquilo você acaba absorvendo também, né? Nosso inconsciente pega muita coisa. Além do que nosso consciente compartilha com a sociedade, né?
Então, é importante estar sempre procurando ler livros sobre o assunto. Como a Lívia falou, assistir filmes espirituais. Tem o Segredo no YouTube, que está de graça. Tem Quem Somos Nós. Que somos Vários, ótimo. sim, Lei da Tem Atração. os filmes da Esther Hicks também. Esther Hicks é ótimo. O Peça Será Atendido. Como é que é a tradução aí no Brasil? Peça Será Concedido ou Peça Será Atendido? Da Será Esther atendido. Hicks. Peça será atendido. Concedido é em Portugal que ficou essa tradução. Ah, tá. Então por isso que eu tenho. O pessoal fala, você está falando o nome do livro errado, mas é porque aqui o meu é em inglês. É incrível esse livro também, muito bom, porque ele tem os níveis, né, das suas crenças. Então, para cada nível que você tá, você identifica e tem uma ferramenta. É muito legal esse livro aí. Eu adoro coisas de ferramenta. Agora, uma outra coisa que acontece muito, o pessoal que tem culpa religiosa, eles também têm baixa autoestima, acha que não merece. E isso Nossa. foi uma aula acho que foi do Yehuda Berg, que ele falou assim, que o ego pode fazer a gente se sentir tanto superior quanto inferior. E antes eu achava, nossa, se eu me achar o lixo, aí eu tô conectada com Deus. E não é assim também, não. Porque também é ego a gente se achar inferior às pessoas. Porque a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Então, isso significa, quando a gente vai pro avião, que eles falam, põe a máscara em você primeiro, depois você cuida do seu filho. E é a mesma coisa, você tem que cuidar de você. É importante aquele seu tempo para você. Antes eu vivia doente quando eu comecei a trabalhar no Crystal Angel. O Crystal Angel agora tá 14 anos de Crystal Angel. Eu ficava doente, porque eu não parava, não conseguia dizer não para as pessoas. Aí com o tempo eu precisei aprender. Porque senão os anjos me punham doente. Eu falei, agora você vai ter que cuidar de você. Não vai poder atender, vai ter que cancelar. E às vezes eu tava com 6 meses de antecedência de cliente. E como é que eu vou ficar doente agora? Não dá para ficar doente agora. Nossa, mas exatamente isso de... isso que você falou assim, né? Do autocuidado, da autoestima, né? Que a gente não se sente merecedor. E lembrar o pessoal também, galera, que a abundância, né? A abundância, a prosperidade não é só finanças. Também é abundância de saúde, abundância de relacionamento, um relacionamento feliz, abundância de amigos, né? Amigos saudáveis, abundância no trabalho. Não só finanças, com família. A abundância, ela se estende para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala esse termo abundância espiritual, muitas vezes pode ser associado somente com dinheiro, mas não é. E o divino, Deus, o universo, ele quer que a gente seja próspero em todas as áreas da nossa vida, não só finanças. Não adianta nada você ser super bem-sucedido, bilionário financeiramente, mas vive doente, né, cuidando de problemas de saúde ou sendo infeliz no amor. Não, a abundância, ela se estende para todos os campos da nossa vida. Isso que é bacana estudar esse tema, porque você vê várias áreas se abrindo, começa a abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, não só uma. É verdade. Verdade, quando a gente estava fazendo aquele plano da prosperidade com vocês lá 3 anos atrás no Face, eu lembro que daí apareceu a Bizu, a minha Nossa, gatinha, que apareceu uma gatinha bebezinha que pulou na minha piscina. E aí eu falei, gente, mas a gente tentou achar o dono, não achava o dono, e depois de um mês adotamos ela, não tinha chip, ela tá com a gente até hoje. Então a abundância veio de uma outra forma. não, literalmente manifestou mesmo para você aquilo. E foi um momento que você estava precisando mesmo de um pet. Foi muito bom, emocionante. Tava, porque eu tava com problema com stalker, é, tava cheio de problema assim, então eu tava precisando desse amorzinho, sabe? É, Tava muito sendo bom. atacada, perseguida por um stalker. Isso É daí, verdade. Uma pra hora boa. variar, pra variar, né? Só tem isso. Não, isso daí dá pra escrever um livro disso. Acho que esse é onde eu tô precisando evoluir mais. Enfim, Né? pode também ter um outro problema. Karma, né? Eu amo o jeito que a Kabbalah fala de karma, que eles falam que é o tikkun. O tikkun é uma lição, porque às vezes a gente fala de um jeito assim, principalmente quando você vai estudar religiões mais fechadas, eles vão falar o karma, então, parece que é uma coisa que você nunca vai se livrar. Tipo, esse é o meu karma, eu vou ter que passar por isso para sempre. E não é assim. Quando você aprendeu a lição, você não precisa mais passar por aquilo. Então, você está repetindo, né? Eu Ainda não vou não falar aprendeu. palavrão aqui, que eu não...
Eu já ia falar aquela palavra que eu sempre uso, mas eu não vou usar. Se deu Ah, a sim. confusão, se deu a confusão, você tem que ver o que que eu tenho que aprender aqui. Então, eu gosto desse conceito da Cabala, falar que é o Tikkun, é uma coisa que você tem que fazer uma correção. Então, ver onde que você precisa aprender. O que que você precisa aprender com essa situação repetindo? Então, se você está aqui, que você tem esse Tikkun, que você tem que aprender a correr atrás das coisas, então não vai vir, talvez, de mão beijada que nem veio para mim. Então, porque você está precisando ir atrás. Talvez eu É. já passei por essa lição, eu sei ir atrás. Então, quando eu fiz o plano da prosperidade, eu tirei aquela culpa financeira, o dinheiro começou a vir do nada. Teve uma outra vez que eu repeti, aí veio assim uma pessoa da família, resolveu dar uma herança. Assim, foi muito inesperado. A pessoa até hoje está viva, mas resolveu dar herança antes. Veio Mas, sem a gente pedir, veio sem nada, do nada, o dinheiro. não, isso é incrível. E Isso que tem você o... fala, Ai, pode falar. perdão. Imagina, não, Tá cortando! termina rápido, né? Não, pode Vai falar. ficar todo mundo xingar ali, interrompe o Rafa. Mas Imagina, porque aí, tá um silêncio. pode falar. Não, fala, Rafis. Não, você está falando isso de ação, né? De dependendo do seu tikkun, que na Cabala é o karma, a nossa lição, você tem que correr atrás para as coisas abrirem com mais facilidade. E no livro da abundância, né? Este do John Redfield Price que a gente falou no começo da live, ele fala isso, que quando se você não tem dinheiro nesse momento, você começou a fazer o plano da prosperidade, encontre algum meio de fazer dinheiro, porque essa ação pessoal sua também de colaborar com o processo de prosperidade faz abrir o fluxo. Sai andando que a porta abre, né? Eu não É, lembro onde que eu li isso, mas eu amei isso. é, Ligar a chavinha e daí a abundância infinita entra através de você. Então, começa a fazer, abre o fluxo. Teve uma que ela queria trabalhar uma cliente nossa, acho que era nossa, que ela queria trabalhar na área dela, mas ela estava em outro país, ela estava super travada e não conseguia. Aí eu falei, começa a trabalhar de babysitter. Qualquer coisa para você abrir o fluxo e se ver nessa situação que você está fazendo. E aí, isso que foi a chavinha para abrir ela, para ela ganhar aquela confiança. Sempre volta para autoestima também, né? sempre amor próprio. Agora tem um problema que ninguém gosta de falar, mas eu vou falar. Eu tive uma família que eles estavam cheios de problema financeiro. Era um casal que eu atendia com a terapia dos anjos. E eles começaram a fazer muito dinheiro, mas estavam sempre com problema financeiro. E eles fizeram o livro da abundância, fizeram peças ser atendidos, fizeram tudo isso e sempre com problema financeiro. Aí na leitura que eu fiz para eles, eu vi que eles estavam com o manejamento financeiro estava ruim. Porque às vezes você quer um aumento, beleza, você ganha um aumento, você consegue manter suas contas com facilidade. Só que daí você já quer uma casa maior ainda, você vai estar com o mesmo problema que você estava aqui. Você quer um Verdade. carro maior ainda, você quer... A mais louca, Rafa, você tá me ouvindo? E você, tá me Ai, vendo? Tá me ouvindo? tô vendo e ouvindo. Mico, Legal. E aí, pessoal? que mico. Deu certo. Então é o seguinte, Rolou. então a gente vai fazer, vamos tentar salvar, vamos ver o que vai rolar, mas se não, quem pegou, pegou, era para pegar. Então o pessoal tem pedido pra gente falar disso, fazer esse live aqui, porque tem muita gente que não usa mais o Face, então é a minha primeira vez, desculpa aí. E o pessoal fala pra gente falar sobre isso de novo, igual a gente fez o live há 3 anos atrás lá no Face, Sim, porque agora tá todo mundo com medo financeiro, todo mundo com medo do coronga, o que vai acontecer mais pra frente, né? E aí umas pessoas mandaram umas perguntas pra gente, vocês fiquem à vontade de mandar pergunta e a gente vai conversando aqui. E se precisar, a aqui. gente faz outros lives. A gente não preparou nada, não é uma aula, nada. A gente É, só quer bater um papo, assim, se divertir com vocês um pouquinho, testar. tema, temos um tema, porém é um roteiro. Você fez roteiro? Não, Mais ou menos. Eu fiz não. mais ou menos com as perguntas que o pessoal me pergunta, mas...
livro da abundância, né? Estudei algumas coisas do livro e vim com as ideias frescas na mente para responder as perguntas do pessoal também, mas não coloquei um roteiro. Do jeito que se quiser começar, a gente começa. Bom, eu trouxe o roteiro do curso de abundância do Microsoft e o curso do mensageiro, que a gente tem uma aula de abundância. Tá mais ou menos assim. Eu trouxe as nossas perguntas. Esse livro aí que o Rafa mostrou, infelizmente não tem mais no Brasil. É porque eles estão fazendo publicação do Gasparetto, então não existe mais. Eu sugiro todo mundo olhar online, porque você ainda encontra em alguns lugares que não vendeu tudo. E também encontra o digital ainda para vender, que eu via. E é uma coisa que é bom você ter. Porque mesmo quando a gente desbloqueia essa parte, a gente pode acabar ficando bloqueada de novo. Quando você está trabalhando muito com gente cheia de problema financeiro, essas ideias começam a voltar na nossa cabeça. Então é bom ter, eu já repeti o plano, o Rafa já repetiu. Então quando você vê que começa a travar um pouquinho o dinheiro, você vai lá de novo, faz de novo. E é uma coisa que é bom você ter para sempre, né? Um livro de cabeceira. Nossa, sim, muito isso. É Quer incrível. começar? Não, se quiser, você que sabe. Você quer começar Fala, falando? Rafa. Não é que você tá com delay, desculpa que eu te interrompi, porque parece que você fica quieto, daí eu falo. Eu vou esperar mais. Mas eu tô vendo você e te ouvindo bem também. Então, nós decidimos fazer essa live, né? Para conversar sobre prosperidade nesses tempos de crise, porque todo momento de crise, sendo pandemia, crise financeira, seja o que for, até a Louise Hay falava isso nos livros dela, as pessoas ficam com muito medo. Se tem uma coisa que trava muito dinheiro para a gente, além da ansiedade, é justamente o medo, que é um dos pontos que o John Randolph Price aborda nesse livro aqui, da abundância. E nesse momento pandêmico, muitas pessoas estão com medo. Tem muita gente perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Existe uma insegurança financeira coletiva, mundialmente falando, que está criando essa massa de medo nas pessoas. Enquanto mais medo a gente... Enquanto mais medo a gente mergulha, mais as coisas travam, porque a energia do medo ela é contrária a essa energia fluida da abundância divina, que é o nosso estado natural de ser. E assim, é como se a gente trabalhasse contra. A gente está com um momento que a gente não está conectado, confiando que Deus flui, né? A primeira pergunta já é sobre medo, que era assim, o que a gente pode fazer em tempos de crise? Na verdade, eu amo mais que tudo a Louise Hay. Ela dá a resposta perfeita, porque ela falava assim, a crise pode ser verdade para aquela pessoa, mas não precisa ser verdade para mim. E agora a gente tem crise, muita gente perdeu emprego e tal, mas tem muita gente fazendo dinheiro agora. Então, tempos de crise sempre tem uma necessidade. Então, pensa nisso. Como que aumentou cursos online? Todo mundo está lotado, todo mundo que dá curso online está lotado. Trabalho espiritual. Conta, Rafa, diminuiu o seu trabalho de mensageiro dos anjos? não, Como é que tá durante o coronga? Aumentou muitos clientes apareceram muito mais. Com essa preocupação financeira mesmo, com essa... Ah, o Shimon tá aqui assistindo. Que Professor legal. de cabala. Oi, o mestre Shimon. Então, os clientes aumentaram muito. Eu percebi que mais do que antes de entrar o coronavírus. Porque quando a gente está conectado com a abundância divina, seja independentemente de a gente estar no meio de uma crise ou não, a prosperidade ela vai fluir de alguma forma. Se não for no trabalho que você estava fazendo antes, alguma coisa nova vai aparecer. Sempre aparece, porque você está aberto ao fluxo do universo. E isso faz toda a diferença, independentemente do momento. Isso, eu trouxe uns daqueles exemplos que a gente fez quando a gente fez há 3 anos atrás lá, aquela maratona de 50 dias. Nossa, é verdade. Então, um dos exemplos foi, por exemplo, quando estava todo mundo aqui perdendo as casas, aquela crise econômica horrível aqui nos Estados Unidos. Quem fez muito dinheiro, uma pessoa que ele era muito conectado, era o Steve Jobs. Então ele teve uma ideia que nem foi ele que executou, ele teve uma ideia lá do iPhone, e de repente todo mundo precisou, falou que legal, eu posso trabalhar em todos os lugares. Às vezes eu estou doente, eu consigo trabalhar, porque eu estou na cama, mas estou com o celular, você consegue fazer tudo. É o seu computador, é o seu telefone, é a sua câmera, é tudo num lugar só. E então a Apple estava lá em cima, e AT&T entrou no fluxo também, estava lá em cima, que estava com um contrato com eles, enquanto todo mundo estava até perdendo as casas. Eles não tinham dinheiro nem para pagar a casa, mas foi lá comprar o iPhone deles.
Então, a crise não precisa ser verdade para todo mundo. Sim, com Corona, certeza. serviços online, serviços espirituais, o pessoal está precisando tanto, tem tanta gente vindo deprimida. Eu não estou mais pegando gente de apometria arcangélica, porque eu não tenho mais onde encaixar. A gente está marcando limpeza para muito para frente agora, porque não tem mais como encaixar as limpezas de Arcanjo Miguel, serviços espirituais. Mas eu achei estranho que agora é corona, né? E a gente tá fluindo tão mais a prosperidade que até eu vou fazer 2 trabalhos de modelo que eu contei pro Rafa. Eu falei, meu Deus, faz tantos anos que isso não acontece. E agora eu fui chamada para fazer isso, para ajudar lojas online e modelar para eles. E foi tanto convite que eu mostrei pro Rafa. Nossa, estranho, né? Então o que eu queria falar disso é que vocês não precisam entrar nessa vibe de que, nossa, a gente vai morrer de fome. Porque a crise É, não precisa ser verdade. Você só precisa estar conectado e saber que Deus é abundante. E uhum. sempre tem alguém, algo necessário, e sempre tem alguém precisando da sua ajuda em alguma coisa. A Hay House sempre aumenta as vendas em períodos de crise, porque todo mundo procura ajuda espiritual também. Então é bom lembrar disso. Com certeza. E nesse momento, estilo mídia oficial, a Clélia Midori. Clélia, amo você, tá assistindo aqui. Um monte de gente que eu amo tá assistindo. Mas então, voltando, né, o assunto que você comentou da Louise Hay. E é verdade, a Louise Hay, em todos os momentos da vida dela, principalmente se vocês começam a ler a biografia da Louise Hay, em todos os momentos dela, ela prosperou financeiramente. Na crise financeira dos Estados Unidos, várias que os Estados Unidos já teve, em momentos assim, de muito medo coletivo, a Louise Hay, ela sempre estava prosperando. É impressionante, assim, porque ela sempre confiou muito, né, nessa força que pode ser para você Deus, energia, E do universo. pensamento positivo também. Mas Isso. ela teve uma vida super sofrida, então às vezes o pessoal fala, ela deve ter nascido com um monte de privilégios. Não, foi Foi. estuprada, teve que fugir de casa, sem estudo. O pessoal sempre fala, mas eu não tive faculdade. Eu não uso minha faculdade, o Rafa não usa a faculdade dele, né? Não. Isso ainda também teve uma pergunta aqui que era sobre propósito também. Sempre flui, sabe? Quando é para sua alma estar fazendo alguma coisa, se você começa só a trabalhar a sua espiritualidade, tem algo assim dentro de você que te empurra para você seguir o seu propósito e flui a abundância, flui muito rápido. Eu nunca pensei que o My Crystal Angel fosse virar um business, nunca na minha vida. Eu só estava fazendo aquilo por prazer, de repente eu tive que fazer aquilo a período integral porque era muita gente pedindo. E o Rafa sabe, eu cobro muito barato, dou serviço de graça, não sei o quê. E eu consegui fazer dinheiro mais lá até do que na veterinária, porque eu acredito que Deus, ele quer que a gente seja abundante, porque senão você não vai conseguir exercer o seu propósito, sabe? Então, Não, toda não. vez que você está no seu caminho, você está certo. Eu não estava com ideia de fazer dinheiro, isso nunca foi a minha intenção. Então, eu sempre estava com um propósito mais do meu coração mesmo. Mas fluiu tanto que eu fiquei até surpresa. Por isso que a primeira vez que eu toquei nesse livro do John Randolph Price foi justamente porque eu sentia muita culpa de ter dinheiro. Isso é um dos bloqueios que a gente tem, principalmente o pessoal que busca espiritualidade, é culpa de ter dinheiro, culpa de ser rico, culpa, e Religiosa que colocam na culpa gente. religiosa é muito grande no Brasil, até para quem não vai em igreja, mas eu fui criada em colégio de freira, então era super restrito, então essa culpa de dinheiro era gigantesca para mim. Então, quando eu comecei a estudar esse livro, né, fazer essa reprogramação mental do livro da abundância, a gente manifestou, mas veio do nada. Foi só tirando a culpa, veio do nada 140 mil, que a gente nem sabe de onde veio. Foi de um seguro que a gente tinha feito para abrir a empresa 10 anos antes e a gente nem sabia que aquilo era ações. E veio no momento que a gente estava fazendo isso, eles ligaram e falaram, a gente vai vender a empresa, você quer sua parte em ações? A gente nem sabia que tinha ações. Foi uma coisa muito do nada e apareceu esse dinheiro. Então, as coisas vêm assim do nada mesmo quando você tem a sua intenção, tá vindo de dentro do seu coração, tá vindo na conexão divina, tá vindo na sua vontade de ajudar. Nossa, exatamente. Isso de da onde vem, né? Porque o livro da abundância, que o John fala muito no livro, é o seguinte, que o como vai acontecer, da onde vai vir, não tem que ser com a gente. O como é sempre com o universo, é sempre com Deus, sempre com o divino, com a presença maior, com a nossa presença eu sou. Porque
os canais de prosperidade, da onde pode vir pra gente, eles são infinitos. E se você começa a tentar adivinhar da onde vem, aí você trava, porque você está controlando a situação. Por essa razão, é importante a gente saber disso, de que aqui, gente, desculpa. Então, eu falei assim que pode vir de qualquer lugar. Pode vir de qualquer lugar. Se você começar a fazer o plano da prosperidade ou ler esse livro da abundância mesmo, caso vocês encontrem em algum lugar, ficarem esperando que vai vir, ah não, agora que eu tô lendo vai vir de tal coisa, acho que vai vir de tal pessoa que eu tô conversando sobre algum projeto. Aí o negócio trava. Não que não possa vir desses lugares, pode vir desses lugares. Pode vir, mas tem que deixar aberto, né? É deixar aberto, porque a presença divina, ela surpreende muito a gente nos milagres de manifestação. Você tem cliente que vem te pedir assim, eu quero o tratamento para ganhar na loteria. Eles falam assim, isso vem para mim direto. Não, eu quero fazer a apometria angélica para ganhar na loteria. Eu falei, mas você não pode dizer para Deus como que seu dinheiro vai vir. A gente pode pedir abundância, mas você tá fazendo as coisas ficarem muito pequenas. Geralmente vem de uma coisa que você nunca imaginou. Nunca imaginou. E pode ser algo que você tinha uma paixão desde a infância. De repente, você tá fazendo por prazer, só por amor, por querer ajudar os outros. Daqui a pouco, aquilo lá vira um bloom que foi que aconteceu com o Rafa, que aconteceu comigo. Como é Crystal Engine. Agora a gente trabalha nisso e nem usa o nosso diploma. Então, não pensa também que é o diploma que vai fazer acontecer as coisas. Exato, com certeza. E assim, outro ponto que eu queria comentar falar para o pessoal também é o seguinte, sobre a ansiedade também. Muitas vezes a pessoa está ali lendo o livro da abundância, está estudando assuntos espirituais que abrem, né, a mente, a consciência, e ela fica muito ansiosa com o resultado. Muitas vezes ela não está nem focando da onde vai vir, mas ela está com pressa para que venha. E a pressa também, que é a ansiedade, bloqueia muito esse processo de abrir a nossa consciência. Porque a ansiedade nada mais é do que um derivado do medo. Que você quer que aconteça rápido porque você teme que não dê tempo de acontecer ou que talvez não aconteça lá no fundo. Por isso é importante a gente também soltar, literalmente, ler esses livros, procurar limpar a mente dessas crenças, né, limitantes, sem expectativa. Você estar ali no processo gostoso, divertido, sem ficar esperando o resultado. Porque se você espera demais o resultado, não que ele não vai vir, ele vem se você está ali genuinamente trabalhando aquelas questões. Mas se você está fazendo simplesmente porque está divertido limpar essas crenças, vai abrir muito rápido. Agora, se você está ali limpando, esperando o resultado final, agora vai vir, daí o negócio demora mais para vir mesmo. A ansiedade também é que isso vem de um apego, né? É um apego àquela coisa material. Então você tem que estar bem... largar. Você tem que largar a mão. É que eu falo pro pessoal. Igual aquelas mulheres, elas vêm... que eu quero engravidar. E fica rezando, e pede. E fica, mas eu não engravidei. E chora, e fica aquela coisa. Há anos não consegue engravidar. Só que o negócio é o seguinte. O plano espiritual, ele tem um tempo diferente do nosso. Então eu acredito que a gente é atendido, se você não está fazendo mal para ninguém, se você não está indo contra o seu propósito, contra as coisas que você precisa aprender, vai acontecer instantaneamente. Então eles já atenderam, mas a nossa ansiedade está fazendo as coisas atrasadas e você não está recebendo. Então é um jeito de você não receber a ansiedade. Aí 3 anos depois a mulher chega, quer saber, eu não quero mais filho. Agora eu vou adotar, ou agora eu vou mudar lá para outro país, vou trabalhar não sei onde, eu não quero mais filho. Aí engravida. Aí elas chegam, mas agora, Deus, eu não queria. Não é isso, é que Deus já te atendeu lá atrás, na hora que você pediu pela primeira vez. Só que a sua ansiedade não estava deixando você receber aquilo. Então, quando você largou, falou, quer saber, eu não quero mais. Você desapegou do negócio, veio uma coisa que Deus já tinha te atendido lá atrás. A mesma coisa vem com dinheiro, a mesma coisa com amor. Chega, que eu quero um amor, meu Deus do céu. E fica desesperado. Dá 3 anos, você fala, quer saber, eu não quero mais ninguém, dane-se, quero mais eu, meus amigos. Daqui a pouco, pronto, aparece o amor da sua vida. Porque você desencanou daquilo, você desapegou daquela coisa. Oi, Rafa, você tá aí, travou. Eu tô aparecendo pra você? Então, pra mim você travou também. Cortou. Agora voltou. Agora voltou. Que eu tô no meio do mato, aqui no meio da montanha. Então,
Com certeza, porque a pessoa soltou do resultado, do controle. E uma das maneiras também que eu descobri, assim, lendo o livro da abundância, fazendo um plano da prosperidade, para tirar o foco do resultado final e da ansiedade, é você compartilhar com as pessoas. Né? Até a Kabbalah fala isso, que uma das maneiras mais Ah, rápidas e intensas a gente receber prosperidade é compartilhar com o outro, mas sem esperar alguma coisa em troca. Você compartilhar realmente de coração, querer ajudar, compartilhar sendo uma palavra, sendo dinheiro, seja o que for, uma doação, um suporte para alguém, um apoio, um abraço, um sorriso, mas está compartilhando sempre, porque a energia do compartilhar, ela abre o nosso canal do receber também. A energia do dar e receber. E tira a gente da ansiedade, tira. porque você sai daquela expectativa. E fazendo pelos outros também é uma forma também da gente se conectar, né? Espiritualmente, se conectar com Deus. Eu sinto isso. Até quando a pessoa fala assim, ah, eu não tenho compaixão, eu não sinto, eu sou uma pessoa fria. Isso, se você falar pra pessoa, finge, né? Que nem aqui a gente fala fake it until you make it. Eu sei, como que você acha que uma pessoa amorosa agiria? E começa a agir agora, uma pessoa iluminada agiria. E aí, com o tempo, você acaba entrando nessa sintonia divina e acaba fazendo isso genuinamente. No começo você pode até estar fingindo, né? Mas depois você começa a se conectar, porque isso é a nossa essência. A gente foi feito na imagem e semelhança do Criador. Então, na verdade, você é uma pessoa que é giving, é amorosa, isso é a nossa essência. Tanto que na Kabbalah eles chamam de clipot, né? Que são as cascas do ego que cobrem a nossa essência divina. E à medida E que falando você de vai se essência divina também, eu queria... espiritualizando mais, você vai estudando mais sobre lei da atração, sobre consciência, sobre compartilhar, esse ego ele vai diminuindo mais. Tem um coração muito fechado, a gente percebe que tem vontade de prosperar. Tem. Desculpa, Rafa, que parece que você tá quieto, daí eu acabo falando em cima de você. Não quero te interromper, não, mas aqui eu achei que você tinha ficado. Tá com Agora, delay. mas deu pra ouvir o que eu falei, né? Sobre quem tem coração muito fechado Deu. para prosperidade. Que tá numa vibração de amargor, né? Bom, uma das primeiras textos de prosperidade que eu li foi da Louise Hay. O Rafa adora a Louise Hay. Adoro Luiz Rei. Ele fala, gente, eu tô com saudade da Louise Hay. Mas a gente não chegou a conhecer ela pessoalmente, mas a gente fala de saudade dela. Um dos primeiros textos que eu li foi dela, que ela falava assim, gente, vê como que Deus é próspero, né? Como que tudo que vem de Deus é abundante. A nossa substância preciosa é o ar. A gente respira, usa e nunca acaba. Água também, a gente usa água, nunca acaba. Então, uma Sim. semente vira um tomateiro inteiro, ela fala, com várias outras sementes. Então, tudo é próspero, então tudo divino é próspero. Então eu acredito que a gente só não faz a prosperidade quando a gente não está conectado com essa energia divina. Eu não acredito assim, eu acho que é quando a gente se distancia dela que a gente acaba travando. E uma dessas formas é quando a gente endeusa dinheiro, né? E a gente endeusa dinheiro o tempo todo. Até quando a gente acha, eu mereço essa roupinha, mas eu não mereço o dinheiro em si. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, se alguém me der um presente, eu aceito, mas se me der em dinheiro, eu não aceito. Então ela tá endeusando aquele dinheiro, achando que aquele dinheiro é especial. Ele não é especial, porque ele é Sim. uma energia, igual você é uma energia, a gente é átomos, isso daqui é tudo energia, aquela parede é uma energia, esse celular é uma energia, tudo é feito de átomos e tudo é energia. Então aquele dinheiro também é só um meio de troca. A gente não pode achar que ele é sujo, porque também é uma forma de endeusar, porque você está separando ele do todo. Então achar que ele é inferior ou nem superior, achar que é uma coisa assim muito mirabolante que você precisa ralar muito para ter. Então se você tem esse tipo de pensamento, né, essa crença limitante, tanto de igreja religiosa, igual eu tive da igreja católica, que era super restrita de quando eu cresci, que falava que dinheiro era sujo, que a gente não merecia ter, ou coisas assim. Então, esse livro do John Randolph ia ajudar bastante, mas a gente tem o nosso plano da prosperidade lá, dos lives do Face, a gente tem o blog, que é o planoprosperidade.blogspot.com, que vocês podem fazer se não encontrar o livro, que é uma reprogramação mental para tirar essas ideias assim.
Sim, e ajuda muito. E isso que você falou, esse conceito, né? De tem muitas pessoas que têm essa consciência de que para conseguir dinheiro tem que ralar muito, né? Você tem que tirar leite de pedra. E o que esses livros, né? E essa linha de pensamento de abundância espiritual diz que é o contrário, que você não tem que se matar para conquistar as coisas. Claro que você tem que fazer a sua parte, contribuir com o mundo, com o seu trabalho, com o seu talento, sim. Mas você não tem que ficar ralando e sofrendo horrores para conseguir prosperar financeiramente. Porque a energia da abundância espiritual, ela é fluida. Ela não é, assim, travada. Ela não vem com fluidez mesmo, com naturalidade, de uma maneira orgânica, sem ter que forçar nada. Ela é muito fluida, essa é a palavra. Liv, está me Oi, ouvindo? eu tô aqui. Eu tô esperando, porque eu tô com medo de te interromper, que tá cantando. Ai, tá travando para mim você. Não, eu tô aqui, eu tava te ouvindo. Então, eu separei aqui do curso. Oi, você tá me ouvindo? Agora sim, Eu, você se, travou para mim. Mas pode eu, falar. tô, eu separei aqui do curso de Mensageiro dos Anjos, aula de prosperidade, algumas causas que as pessoas têm problema financeiro. Então, uma delas é essa, a religiosa que a gente conversou. Daí eu não conheço nada melhor do que o plano da prosperidade. Sinceramente, eu tinha esse problema. E tem gente que cresceu na sociedade brasileira, mas mesmo que não cresceu em igreja, também tem esse problema de achar que dinheiro é sujo. Aí sabe o que eu até achei esses dias? Foi sem querer, ontem à noite. Me deu Hum, vontade de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sou espírita, mas minha mãe gosta desse livro e me deu. E eu nunca tinha lido, me deu vontade de abrir ontem. Eu abri bem nessa página falando sobre fortuna. E aí eu percebo assim que até nas religiões também a gente pode interpretar errado, porque talvez a forma que eu fui criada foi uma má interpretação da Bíblia. E é isso que o John Randolph também fala, que foi uma má interpretação, que não quer dizer que a gente tem que ser pobre. E às vezes a gente confunde humildade com pobreza também, achando que a gente, para ser sim, espiritual, você tem que ser pobre. E não é isso. O que você tem que ter é uma falta de apego nas coisas materiais. Como é que você vai sair daqui se você está pegado aqui? Tipo, a gente é. fala assim, será que eu vou nascer de novo nesse planetinha, né? Depende quanto que a gente está pegado nas coisas As coisas, materiais. é. Tanto que tem umas linhas espirituais que falam que isso mesmo que você falou, que a humildade nada tem a ver com o estado financeiro. A humildade é um estado de espírito. É uma maneira de agir, não tem nada a ver com quanto você tem na sua conta bancária. É uma maneira de você se comportar. É um estado de ser mesmo, uma maneira de ser a humildade. Não tem nada a ver com dinheiro. E a gente confunde isso muito, assim, quando a gente está Cresce ouvindo na isso. sociedade, né? Aí olha que legal esse trecho aqui, olha que é do Evangelho Espírita. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna. Ele falou assim, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, que a salvação só tem esse preço. Mas ele quis mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em uma acepção rigorosa, tá vendo? Ele está dizendo, a gente entendeu tudo errado. A gente achando que você tem que ser pobre para ser espiritual e não precisa. É só a Não. falta de apego. Isso seria a abolição da fortuna, né? A gente entendeu como uma abolição da fortuna, como se fosse nociva à felicidade futura. Aí ele continua falando como que a prosperidade é importante até para alimentar, para a saúde, para a gente estudar. Tudo isso é necessário, né? Porque a Exato. gente está aqui na Terra, então a gente vai precisar ter um equilíbrio, né? Então a gente não está aqui só em espírito, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa tomar banho, a gente precisa trabalhar. Então a gente tem que ter um equilíbrio da parte física e da parte espiritual. Então precisa haver esse equilíbrio. Se você está muito de um lado só, você vai ter problema. Até muito espiritual. Nossa, o que tem de gente que é super espiritualizada tem problema financeiro. Pode ter Muito. problema de relacionamento também. Porque fica o Sim. chakra cardíaco todo vazado, dá demais, não consegue guardar dinheiro, porque fica dando para todo mundo, não se cuida. Tem problema de saúde direto. Direto, o trabalhador da luz tem problema de saúde.
de saúde emocional, né? Por conta disso, de ser espiritual demais. Porque o corpo sai... o corpo não, né? Vamos dizer assim, acontece o desequilíbrio ali entre a alma e o nosso corpo físico, que tem que estar em equilíbrio, porque somos seres espirituais no corpo físico. Ou seja, a gente está encarnado aqui, então nós temos experiências no mundo físico que nós precisamos ter. E a abundância faz parte dessas experiências. Tanto que, se você não é próspero financeiramente, além de você se ajudar muito, você não vai conseguir ajudar nem outras pessoas. E pensar nisso também. Quanto mais próspero você é, mais você pode se ajudar e ajudar o outro também. Isso é verdade. Aí Eu tô outra travado? coisa que te... Não, eu tô esperando por causa do delay. Eu não quero te interromper. Depois eu vou falar. A Lívia tá interrompendo o Raves, mas é o delay. Você não sabe, Tem... nós temos países diferentes. Eu tô aqui no Brasil e a Lívia tá lá nos Estados Unidos. Então, muitas vezes a conexão tá assim também por causa disso. Que a Lívia mora no meio do nada. Que... Ali... A internet que é ruim demais. Não, mas dá pra seguir. Tá ótimo. Então, desculpa, eu cortei você que você ia falar. Ai... Tava vendo... Tem outras... tem uma outra causa também, que a pessoa pode ter problema financeiro, que não é a culpa religiosa, mas são crenças limitantes da sociedade mesmo. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil, você tem que ralar muito. Aí, se você acredita nisso, que dinheiro é difícil, vai vir difícil mesmo, né? Então, essas são coisas que a gente, lendo bastante, quando você está muito em volta de pessoas com problema financeiro, também é difícil, precisa tomar cuidado. Aí, conversa com pessoas mais prósperas por um tempo, porque senão a gente começa a acreditar, né? Começa se contamina. E é uma coisa muito sutil. Às vezes você nem é algo que você ouve diretamente. Você escuta essas pessoas falarem com outras pessoas próximas a você sobre o assunto, mas aquilo você acaba absorvendo também, né? Nosso inconsciente pega muita coisa. Além do que nosso consciente compartilha com a sociedade, né? Então é importante estar sempre procurando ler livros sobre o assunto. Como a Lívia falou, assistir filmes espirituais. Tem o Segredo no YouTube, que está de graça. Tem Quem Somos Nós. Que somos ótimo. Sim, Lei da Atração. Tem os filmes da Esther Hicks também. Esther Hicks é ótimo. O peço será atendido. Como é que é a tradução aí no Brasil? Peço será concedido ou peço será atendido? Da Esther Hicks. Peço será atendido. Concedido é em Portugal que ficou essa tradução. Ah, tá. Então por isso que eu tenho... O pessoal fala, você tá falando o nome do livro errado, mas é porque aqui o meu é em inglês. É incrível esse livro também. Muito bom. Porque ele tem os níveis, né, das suas crenças. Então, para cada nível que você tá, você identifica e tem uma ferramenta. É muito legal esse livro aí. Eu adoro coisas de ferramenta. Agora, uma outra coisa que acontece muito, o pessoal que tem culpa religiosa, eles também têm baixa autoestima, acha que não merece. E Nossa. isso foi uma aula acho que foi do Yehuda Berg, que ele falou assim, que o ego pode fazer a gente se sentir tanto superior quanto inferior. E antes eu achava, nossa, se eu me achar o lixo, aí eu tô conectada com Deus. E não é assim também não. Porque também é ego a gente se achar inferior às pessoas. Porque a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Então isso significa, quando a gente vai pro avião, que eles falam, põe a máscara em você primeiro, depois você cuida do seu filho. E é a mesma coisa, você tem que cuidar de você. É importante aquele seu tempo para você. Antes eu vivia doente quando eu comecei a trabalhar no Crystal Angel. O Crystal Angel agora tá 14 anos de Crystal Angel. Eu ficava doente, porque eu não parava, não conseguia dizer não para as pessoas. Aí com o tempo eu precisei aprender. Porque senão os anjos me punham doente. Eu falei, agora você vai ter que cuidar de você. Não vai poder atender, vai ter que cancelar. E às vezes eu tava com 6 meses de antecedência de cliente. E como é que eu vou ficar doente agora? Não dá para ficar doente agora. Nossa, mas exatamente isso de... Isso que você falou assim, né? Do autocuidado, da autoestima, né? Que a gente não se sente merecedor. E lembrar o pessoal também
galera, que a abundância, né? A abundância, a prosperidade não é só finanças. Também é abundância de saúde, abundância de relacionamento, um relacionamento feliz, abundância de amigos, né? Amigos saudáveis, abundância no trabalho. Não só finanças, com família. A abundância, ela se estende para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala esse termo, abundância espiritual, muitas vezes pode ser associado somente com dinheiro, mas não é. E o divino, Deus, o universo, ele quer que a gente seja próspero em todas as áreas da nossa vida, não só finanças. Não adianta nada você ser super bem sucedido, bilionário financeiramente, mas vive doente, né, cuidando de problemas de saúde ou sendo infeliz no amor. Não, a abundância, ela se estende para todos os campos da nossa vida. Isso que é bacana estudar esse tema, porque você vê várias áreas se abrindo, começa a abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, não só uma. É verdade. Verdade, quando a gente estava fazendo aquele plano da prosperidade com vocês lá no 3 anos atrás no Face, eu lembro que daí apareceu a Bizu, a minha Nossa, gatinha, que apareceu uma gatinha bebezinha que pulou na minha piscina. E aí eu falei, gente, mas a gente tentou achar o dono, não achava o dono, e depois de um mês adotamos ela, não tinha chip, ela tá com a gente até hoje. Então a abundância veio de uma outra forma. não, literalmente manifestou mesmo para você aquilo. E foi um momento que você estava precisando mesmo de um pet. Foi muito bom, emocionante. Tava, porque eu tava com problema com stalker, é, eu tava cheio de problema assim, então eu tava precisando desse amorzinho, sabe? É, Tava muito sendo bom. atacada, perseguida por um stalker. Isso É daí, verdade. Quando pra mora boa. variar, pra variar, né? Só tem isso. Não, isso daí dá pra escrever um livro disso. Acho que esse é onde eu tô precisando evoluir mais. Enfim, Né? pode também ter um outro problema. Karma, né? Eu amo o jeito que a Kabbalah fala de karma, que eles falam que é o tikkun. O tikkun é uma lição, porque às vezes a gente fala de um jeito assim, principalmente quando você vai estudar religiões mais fechadas, eles vão falar o karma, então, parece que é uma coisa que você nunca vai se livrar. Tipo, esse é o meu karma, eu vou ter que passar por isso para sempre. E não é assim. Quando você aprendeu a lição, você não precisa mais passar por aquilo. Então, se está repetindo, né? Você. Eu não Você vou não falar aprendeu. palavrão aqui, que eu já ia falar aquela palavra que eu sempre uso, mas eu não vou usar. Se deu a Assim, confusão, se deu a confusão, você tem que ver o que eu tenho que aprender aqui. Então, eu gosto desse conceito da Kabbalah, falar que é o tikkun, não é uma coisa que você tem que fazer uma correção. Então, ver onde que você precisa aprender. O que você precisa aprender com essa situação repetindo? Então, se você está aqui, que você tem esse tikkun, que você tem que aprender a correr atrás das coisas, então não vai vir, talvez, de mão beijada que nem veio para mim. Então, porque você está precisando ir atrás. Talvez eu já passei por essa lição, eu sei ir atrás. Então, quando eu fiz o plano da prosperidade, eu tirei aquela culpa financeira, o dinheiro começou a vir do nada. Teve uma outra vez que eu repeti, aí veio assim uma pessoa da família, resolveu dar uma herança. Assim, foi muito inesperado. A pessoa até hoje está viva, mas resolveu dar herança antes. Veio sem a gente pedir, veio sem nada, do nada, o dinheiro. não, isso é incrível. E Isso que tem você o... fala. Ai, Pode falar. perdão. Imagina, não, Você tá cortando! termina rápido, né? Não, pode Vai falar. ficar todo mundo xingar ali, interrompe o Rafa. Mas Imagina, porque tá um silêncio. pode falar. Não, fala, Rafis. Não, você tá falando isso de ação, né? De dependendo do seu tikkun, que na Kabbalah é o karma, a nossa lição, você tem que correr atrás para as coisas abrirem com mais facilidade. E no livro da abundância, né? Este do John Redfield Price que a gente falou no começo da live, ele fala isso, que quando se você não tem dinheiro nesse momento, você começou a fazer o plano da prosperidade, encontre algum meio de fazer dinheiro, porque essa ação pessoal sua também de colaborar com o processo de prosperidade faz abrir o fluxo. Sai andando que a porta abre, né? Eu É, não lembro onde que eu li isso, mas eu amei isso. é, Ligar a chavinha e daí a abundância infinita entra através de você. Então, começa a fazer, abre o fluxo. Teve uma que ela queria trabalhar uma cliente nossa, acho que era nossa.
que ela queria trabalhar na área dela, mas ela estava em outro país, ela estava super travada e não conseguia. Aí eu falei, comece a trabalhar de babysitter. Qualquer coisa para você abrir o fluxo e se ver nessa situação que você está fazendo. E aí, isso que foi a chavinha para abrir ela, para ela ganhar aquela confiança. Sempre volta para autoestima também, né? Sempre amor próprio. Agora tem um problema que ninguém gosta de falar, mas eu vou falar. Eu tive uma família que eles estavam cheios de problema financeiro. Era um casal que eu atendia com a terapia dos anjos. E eles começaram a fazer muito dinheiro, mas estavam sempre com problema financeiro. E eles fizeram o livro da abundância, fizeram peças ser atendidos, fizeram tudo isso e sempre com problema financeiro. Aí na leitura que eu fiz para eles, eu vi que eles estavam com o manejamento financeiro estava ruim. Porque às vezes você quer um aumento, beleza, você ganha um aumento, você consegue manter suas contas com facilidade. Só que daí você já quer uma casa maior ainda, você vai estar com o mesmo problema que você estava aqui. Você quer um carro maior ainda, você quer... Então, essa ganância, assim, às vezes ferra a gente se você não tem um manejamento. Então, daí seria legal, se o teu problema é esse, que você, nossa, eu faço dinheiro e escorrega pela mão. Escorrega pela mão pode ser que você tenha culpa, então você está se auto-boicotando. Pode ser que você tenha baixa autoestima e está se auto-boicotando. Ou pode ser esse problema que eu tô falando para vocês, que tá gastando mais, sabe? Tá pegado demais na matéria. Então, você já teria suficiente para estar tranquilo agora e você não tá porque você bota os pés pelas mãos. Então aí Verdade. É legal os livros do Kiyosaki. O Kiyosaki é excelente, aquele que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Eu fiz o curso dele aqui também para manejar finanças. Então hoje em dia eu teria feito algo diferente com aquele dinheiro. Na época eu não tinha esse conhecimento, então quando a gente manifestou aquela dinheirama, a gente fez tudo errado. Hoje em dia eu teria feito diferente. Eu não teria pago os carros da empresa, eu não teria feito nada disso. Eu teria investido em alguma coisa que desse uma renda e essa renda pagaria os carros. Então, eventualmente, eu teria os carros pagos, mas ainda o dinheiro ainda estaria ali. Então, eu teria investido em uma renda passiva. Eu não fiz isso. Eu vou acabar soltando a palavra, cedo ou tarde eu vou acabar soltando a palavra, mas eu não queria no Instagram, porque eu nunca fiz live aqui. Mas isso é muito bacana, porque para vocês verem como é importante a gente ter a parte de estudo, de estudar espiritualmente maneiras de manifestar dinheiro, mas muitas vezes, dependendo do caso, vai ser importante você estudar maneiras físicas de fazer dinheiro também e unir as duas, entende? Que é estudar sobre empreender, sobre economia, sobre investimentos. É importante também você se interar sobre esse assunto para você equilibrar as coisas, porque se você está estudando abundância espiritual e vem um monte de dinheiro e você também não como a Lili falou, não estava ainda desperta para essa consciência de maneira um pouco mais física de lidar com dinheiro, você pode acabar se perdendo mesmo e não investir direito esse dinheiro, acabar enchendo os pés pelas mãos, não aproveitar aquela abundância que você recebeu. E se você tem uma noção de empreender, de investimento, de economia, você consegue refletir melhor o que você vai fazer com aquele dinheiro, fazer ele render mais também. Até para saber se a gente não está se auto-boicotando, né? Porque às vezes a gente pode estar se auto-boicotando e a gente não sabe. Às vezes eu e o Rafa, a gente se checa muito. A gente se pergunta, ai, tô a fim de comprar esse negócio, será que eu tô me auto-boicotando? Aí a gente manda a gente pergunta pro outro, acho que você tá se auto-boicotando, se você não precisa disso agora. Então a gente se checa muito. Principalmente as Gastão que é livre. Não, Rafa, Gastão. Rafa, eu não tô nem aí. Eu falei, Rafa, que vergonha. Outro dia eu vi meu vídeo de quando eu abri meu canal YouTube. Faz 10 anos, ainda uso o mesmo vestido. Eu não gasto, eu não tenho muito apego com essas coisas. Se eu vou pro Brasil, Rafa, vamos comprar. Eu uso uns vestidos mais bonitos, umas saias mais justas. Vou te levar shopping. E eu vou de rata de praia, né? Bem riponga, né? Eu vou riponga. Eu só faço tererê na cabeça, no cabelo. Você vai assim, não? Você vai sair assim comigo? Ai. Umas dicas... Peraí. Deixa eu ver onde eu tô. Aqui também.
Ah, teve uma pergunta engraçada aqui. Eu vou perguntar para você, eu nunca te perguntei isso. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Vocês acreditam em Feng Shui para prosperidade? Quer Eu acredito. responder primeiro ou quer que eu responda? Ah, pode falar você primeiro, daí eu dou a minha opinião também. Mas eu já antecipo que acredito, sim, que ajuda a equilibrar as coisas na casa para receber prosperidade. Eu até escrevi essa aqui, eu falei, Feng Shui existe. É, porque tudo é energia, né? Então, Sim. a gente conversou que tudo é energia, então se tem alguma coisa que está bloqueando energia, vai dificultar. Mas o que eu acho assim que não é certo é quando a pessoa acha que só isso que vai resolver o problema financeiro. Eles vão ficar muito desapontados de gastar US$ 2.000. Tem uma moça aqui que todo ano vai pagar a mulher do Feng Shui para fazer e mudar tudo e a vida dela continua a mesma coisa. Porque se você não cuidar desses outros problemas que a gente falou, não vai adiantar. Fala, Nossa, é Rafa. verdade. E também não ficar dando. Então, voltou? Outra vez. Isso tudo ajuda, digamos assim, a trazer mais aos processos de manifestação. Mas também é importante tomar cuidado para não ficar dando tanto poder para as ferramentas, porque as ferramentas, elas nos ajudam a destravar, mas você não vai dar o seu poder para as ferramentas, porque senão você vai ficar dependente delas, e não é essa a intenção. Elas É estão para nos verdade. dar suporte, mas não para que a gente seja prisioneiro delas. Não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Então eu acredito, mas eu sei que a prosperidade não está vindo do Feng Shui, está vindo de Deus dentro de mim. O Feng Shui está me ajudando a harmonizar a minha energia, a energia da minha casa, para o meu processo de manifestação natural fluir com mais facilidade para mim. Mas o poder não está vindo daquilo. É assim que eu vejo. Isso que você falou foi assim, chave de ouro, assim, foi gold. A coisa mais importante que foi falada nesse live. Porque às vezes o pessoal vem, mas eu já fiz o plano da prosperidade, já fiz não sei o quê, não adiantou nada para mim. Porque a pessoa está dando poder para ferramenta, achando que é a ferramenta de fazer o plano que vai trazer alguma coisa, mas na verdade é uma ferramenta que está tentando te ajudar a você se conectar com o fluxo divino. Então você tem que entrar no Essa vortex. Vortex, E nossa, Vortex se, tem se uma história. conta, eu acho que eu sei que história que você vai contar. É da Não, mas essa não dá casa para do contar. condomínio? Não é da casa do É, mas é condomínio que outra. você falou? Entrei no vortex dali, que eu ficava falando. É que aconteceu. Na época que a gente estava fazendo o plano da prosperidade, eu acabei conhecendo um condomínio muito legal. Muito legal mesmo, assim. Tinha umas casas muito imperiais, pareciam assim, não só mansões, mas tipo uns castelos. De conhecer esse lugar, que depois acabei até dando aula lá, de yoga, bem no momento que eu estava fazendo o plano da prosperidade. Até brinquei com a Liv, na hora que eu entrei lá dentro, falei assim, Liv, tô entrando no Vortex, né? Dei até pra ela. Eu falo, nossa, Foi, é isso, irmã! Irmã, entrei no vortex da Lívia! Agora eu sei que você falou do vortex. Entrei, foi engraçado. foi muito. Então, a gente faz o plano nas coxas, não funciona. Por isso que não funciona, porque a ferramenta é uma forma de fazer você chegar lá. Se você não está conseguindo chegar lá por essa ferramenta, troca de ferramenta. É. Porque o propósito, o poder não está na ferramenta. O poder está dentro de você e na sua conexão. Então, acho um jeito diferente do nosso, se esse não funciona. Mas eu conheço uma pessoa que eu não posso falar, né? Que demorou 90 dias para funcionar, porque estava fazendo nas coxas. Então, só quando ele abriu mão, e começou a fazer, porque estava curtindo o plano da prosperidade, aí ele começou a manifestar dinheiro. Mas demorou 90, porque ele foi criado no mesmo sistema que eu fui. Então, daí é muito difícil. Sim, é verdade. E também a preguiça de fazer, é importante checar se a preguiça que você está tendo de fazer as ferramentas é simplesmente porque você não está muito afim de fazer aquilo mesmo, ou será que você está se auto-boicotando? É É importante. verdade. Muitas vezes a preguiça não tá vindo do auto-boicote mesmo. Você está inconscientemente se auto-sabotando para não prosperar, para não fazer não dar certo. E ela é uma ferramenta espiritual. Então, a intenção daquilo é te conectar com o fluxo divino, que daí você vai ter abundância de tudo, inclusive de intuição, de saúde, de várias coisas. Então, se você faz para conseguir algo, então você já
nem faz, porque se você está fazendo, eu quero ficar rico, por isso que eu fiz esse plano, então daí não funciona. Não, porque o seu foco tem que ser outro, o seu foco tem que ser a sua conexão com Deus. Foi por isso que para mim foi muito rápido. Eu não tinha terminado o plano, eu estava na segunda semana quando veio aquele cheque lá do nada. Sim. E você está falando essas coisas agora. Eu até abri numa parte do livro da abundância. Ring light vai deixar aparecer. Vai. E eu até passei uma caneta aqui, marcador, texto. Vou até ler essas frases pro pessoal. Que não são as frases do plano da prosperidade, tá, galera? São alguns trechos do livro que eu acho importante. Que ele diz assim: use mais de seu tempo todos os dias pensando no que você realmente quer e não no que não quer. E em muitos momentos que a gente está preocupado e com medo financeiro, a gente não para de pensar no medo, não para de pensar, sei lá, em dívida, em contas, em futuro financeiro. E ao invés de você pensar em realizar as coisas que você quer e pensar que as coisas que você quer estão vindo para você, você usa mais o seu tempo e a sua energia para alimentar os medos do que a confiança, do que a certeza na luz, como a Kabbalah fala. É importante usar a força do nosso pensamento para pensar no que a gente quer que aconteça, não no que a gente não quer que aconteça. Isso é um processo, nem sempre é fácil, porque a gente tem um mecanismo de viciar em certos pensamentos e até desconstruir isso. É vício mesmo. É um vício, tem que forçar no começo, porque senão tem mesmo. Anda. Tem mesmo. É até químico. Esse vício que a gente tem de pensar negativo, de falar mal dos outros, vira um vício. Então, no começo, precisa forçar, porque a gente acaba fazendo peptides e tudo. É químico no nosso cérebro. Então, precisa forçar no início, aí vai lá, tá pensando negativo, falando, vai lá, corta. É bom fazer com outra pessoa, pra botar e falar, você tá falando. Assiste um filme engraçado, pra você viciar em dar risada, que nem eu e o Rafa. E olha que legal essa frase que ele também fala no momento do livro. O segredo, por conseguinte, é ser agradecido enquanto seus bens ainda estão invisíveis. Ou seja, porque no plano do espírito, no plano da consciência, as coisas que você quer já aconteceram. Se você se sente feliz como se isso já tivesse acontecido, isso vem com muita mais rapidez. As pessoas, aquela frase que não é só certeza na luz que o Shimon fala, mas as igrejas também falam agora, não sei se eu vou lembrar, que é você ter a fé tá vendo aquilo manifestado, né? É crer para ver. Essa palavra veio agora. É crer para ver. É você acreditar que aquilo vai vir para você, aquilo realmente vem. Mas tem que acreditar de verdade, não é de mentirinha. É realmente ter confiança. Não, vai chegar. Ter essa expectativa positiva, que é diferente de ansiedade, uma expectativa positiva. Quando você crê realmente naquilo, você tem uma confiança, uma certeza naquilo, aquilo realmente vem para você. É importante estar pra gente saber, pra gente saber. As coisas... Ai, desculpa. Pra gente saber pra gente saber se a gente está realmente positivo ou se a gente só está fingindo, é saber o nosso sentimento. A gente está ansioso, a gente está dormindo direito. Às vezes que eu manifestei bastante coisas, foi assim muito, era uma certeza. Eu tinha uma certeza que algo ia acontecer. E daí as coisas aconteciam, mas sempre de alguma forma muito inesperada. Verdade, exatamente. E outro ponto que ele fala no livro que é assim também, ó. Caso esteja sem dinheiro, encontre um jeito de ganhá-lo. Dê o melhor de si, não importando o serviço, mesmo que seja varrer o chão, ainda mais enquanto estiver trabalhando em sua consciência de prosperidade. Lembre-se de que Deus sempre atende às nossas necessidades, de acordo com o nosso nível de consciência, o que significa que, apesar de estarmos em desenvolvimento espiritual, Deus vai atender às nossas necessidades, mas também temos nosso papel a ser desempenhado como co-criadores. E quanto maior o grau de afastamento do Espírito de Deus dentro de nós, maior será a atividade no plano físico, com cada ação dedicada a agradar o seu Deus exterior. Ou seja, se você acha que é difícil ganhar dinheiro e que tem que ralar muito, vai ser assim como ele falou que o dinheiro vai vir para você. Quanto mais você confia, mais você crê para ver, com mais facilidade ele vai chegar para você. Né? É isso mesmo. É tudo que a gente acredita já né? Até eu gosto de contar a história
daquela pesquisa do Greg Braden, que ele fala que a menor partícula de um átomo não foi encontrada, porque toda vez que a gente está buscando uma menor partícula é criada, e nem o final do universo nunca foi criado, porque toda vez que a gente está buscando mais é criado. Então, a gente nunca vai encontrar. Tudo divino é infinito. Então, você não precisa estar passando necessidade. Eu acho que as pessoas, às vezes, focam demais nos problemas e às vezes, até endeusam os problemas muito. E só quem tem que ser endeusado é Deus. E quando eu estava manifestando as coisas, né, e aprendendo sobre isso, eu estava, assim, almejando coisas que eram muito acima, né? Que nem a primeira vez que eu levitei, que eu tava no chuveiro, foi quando eu tive um insight, assim, entendeu? Então eu quero que vocês se conectem com essa energia, não para endeusar esses problemas ou achar que esses problemas são bons para você, né? Que é isso que tá fazendo você ser uma pessoa melhor, porque eu quero que vocês cheguem lá em cima, sabe? No topo, levitar, bilocação, fazer outras coisas, porque a gente só está usando 5% do nosso cérebro. Então imagina se você consegue se conectar, iluminar mais, 50 pelo menos, né? Você poder levitar, fazer bilocação, que nem existe Anchorage no Alasca, até o Tom Canyon escreveu por eles, mas a gente tem família que mora lá em Anchorage, e eles bilocam os monges tibetanos que moram nessa ilha lá e teletransporta. Eles estão ali no templo, daqui a pouco aparece ali na grama. Então nem é legal, você leva essa vibração do seu corpo tanto e acontece isso. Uma vez eu fui Diana Cooper. Ela assumiu quando ela estava, acho que era no Stonehenge ou no Crop Circle, um desses lugares lá na Inglaterra. Os amigos dela procurando e ela estava ali e eles não estavam vendo ela. Então, você não almeja essas coisas maravilhosas, sabe? Então, não fica achando que esses problemas estão fazendo bem para você, que não estão fazendo bem para você. Tá na hora de sair disso. Se você ficar correndo atrás desses probleminhas, você não vai poder ajudar a humanidade. Nem eles, nem ninguém, né? E você falando essas coisas, a gente vê o quão é a nossa mente, né? Quanto a força do nosso pensamento influencia na nossa vida, nas coisas que a gente atrai, nos relacionamentos, nas oportunidades, né? Aquela frase bem clichê, mas é muito verdade. Tudo que você alimenta ganha força, né? Ganha poder. Isso é muito real. Muito real. Se você vai numa situação já temendo, a chance daquilo realmente dar alguma caca é muito grande. É muito grande. Por isso, que nem ele falou aqui, né? Usar mais do seu tempo todos os dias para pensar no que você quer que aconteça, ao invés do que você teme que aconteça. Nesse ponto que ele diz aqui também, que eu acho muito legal de falar, que é assim: ao concentrar-se nos bens materiais do mundo, você abaixa a vibração de sua consciência, né? Ou seja, se você está ali fazendo o plano da prosperidade apenas para ter dinheiro, você está concentrado de novo na matéria, você está endeusando a matéria. Não que a matéria não seja importante. No final das contas, o que você vai receber, sim, vai ser a matéria. Mas você vai receber a matéria com uma outra consciência, com uma consciência mais espiritual, uma consciência mais elevada, que é totalmente diferente. Você ir só por causa daquele objetivo fenomênico mesmo, né? Físico. Faz toda a diferença. O porquê que você quer aquilo, a sua intenção por trás daquilo. O propósito. Porque o pessoal pergunta muito isso, daí eu falo para eles assim: existem duas formas de você fazer dinheiro. Se você tá aqui, você tá buscando uma forma divina de fazer dinheiro, na verdade você não. Essa forma é diferente de se você for fazer um curso do Kiyosaki, por exemplo. Ele vai falar: olha, 95% das riquezas são feitas assim, então a chance de você fazer uma riqueza dessa forma é essa, então tá aqui o curso se você quiser fazer isso. Então, então é uma coisa mais física. Agora, se você está buscando a abundância espiritual, por que é legal a abundância espiritual? Por que adianta você fazer $1 milhão e se amanhã dá uma crise que o dólar não vale mais nada? Se você está conectado com o divino, seja lá o que for que se torna algo de valor, de repente pode ser água potável, de repente pode ser um cristal que cresce no teu quintal, que pode ser o objeto de troca. Então, e se amanhã todo esse dinheirama que você tem no banco não vale mais nada? Você vai conseguir? Se você está se mantendo
na energia, você sabe que algo vai acontecer, que Deus vai prover para você, seja onde você estiver, seja a situação que for. Quando você realmente entende isso, acredita nisso, alguma ideia vem. É só uma ideia que precisa para você ter o fluxo. Só uma ideia. Agora, quando a gente está buscando É só uma ideia. abundância espiritual, existe uma tendência de ser através de um propósito espiritual. Do seu sustento vir através de um propósito espiritual. Mas só que é uma coisa que é difícil às vezes o pessoal entender, porque a sua intenção tem que ser outra, não pode ser o dinheiro. Tem que ser a sua intenção de ajudar. A Louise Hay, ela falava, como eu posso ajudar? Foi assim que ela começou a instituição dela. Ela não tinha dinheiro nem para comer, ela falou, como eu posso ajudar? E ela atendia o telefone para ajudar a instituição dela. Então a intenção dela é outra, é uma intenção que é mais divina, é de querer ajudar e você não ter apego nas coisas materiais, você não se importa se vai vir ou não. Aí a coisa flui. E agora, como que você entra no seu propósito divino? Então eu tenho umas dicas que o pessoal pergunta isso pra gente o tempo inteiro. Então, né, Primeiro, é verdade, propósito de vida. Primeiro é ser você. Porque a gente vive mudando para ser alguém diferente, para agradar os amigos, para agradar, para ser aceito na sociedade. Então, essa fase do corona está sendo legal para isso, porque o pessoal está longe de influência. Às vezes a gente muda, fizeram uma pesquisa que a gente muda até os nossos gostos de comida, gosto de beleza, muda dependendo do país que você tá. Tem lugar que é sexy ter pescoço grande, tem lugar que é sexy ter o pezinho todo gruvinhado lá, tem, né? E tem lugar que é o cotovelo, que tem que esconder o cotovelo, que é a zona erógena deles é o cotovelo. Pra gente não é nada o cotovelo. Né? Então, até o gosto de comida que a gente tem vai ser influenciado pelos outros. Né? Então, essa parte do corona, esse isolamento, está ajudando as pessoas a se conectar. Falando, olha, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo. Sim. Tá ajudando vocês a se conectarem com Deus e saber, nossa, desde criança eu queria ser tal coisa. E de repente isso começa a florescer. Porque a prosperidade, ela sempre segue a nossa paixão. Você vai fazer muito melhor um trabalho que você ama muito fazer. Você vai fazer muito melhor e as coisas vão fluir, o dinheiro vai seguir esse tipo de coisa. Tudo. Nossa, verdade. Isso é muito forte, que a prosperidade ela sempre segue o nosso propósito, né? Um dos indícios de que você está fazendo... Tá no caminho certo. Certo, é isso, que você está prosperando muito naquilo que você está fazendo e que você está gostando daquilo que você está fazendo. É importante olhar isso também, né? Como é que acontece? Como é que a gente sabe se a live vai acabar? Eu achei que eu tinha entrado às 5h07. 4h07. Como você que abriu a live, vai aparecer para você um cronômetro. A mais perdida, né? Não sabe nada. Regressivo. Aí você me avisa, apareceu o cronômetro. Se precisar, a gente encerra, porque são 60 minutos, e a gente volta só para concluir as outras perguntas. Não, ainda não apareceu nada, então vamos indo. Ah, então, vai. E sabe, a gente acaba mudando a nossa opinião até com os nossos amigos, né? Tem que tomar cuidado de estar perto de gente muito crítica também, a gente acaba acreditando. Se uma pessoa fala para você uma coisa com muita convicção, vai ficar aquilo na sua cabeça. Então a gente tem que aprender a escolher, sabe, as pessoas que a gente vai andar, quem que você vai ouvir todo dia, que vai botar minhoca na sua cabeça. É isso que você falou também, esse momento que está fazendo a gente olhar para dentro e se resgatar, né? Resgatar a nossa essência, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Até máscaras que a gente usava para conviver socialmente com as pessoas, elas acabaram saindo de cena. E a gente acabou se olhando como a gente realmente é, dentro, assim, internamente. E à medida que você vai se olhando mais e se reconectando consigo próprio, é comum também que uma vassourinha da amizade passe, sabe? Na sua vida. Porque algumas amizades, elas percam o sentido mesmo. Você percebe que você não tem mais nada a ver com aquelas pessoas. As pessoas, elas não dizem mais nada com quem você é de verdade. E às vezes você até se surpreende do quanto tempo você perdeu mesmo, gastou com pessoas que não tinham nada a ver com você. Que não tinha nada... Pra você, não, sabe?
E a gente põe uma máscara até para Pô, se enquadrar e a gente não percebe, a gente está tentando se enquadrar naquele grupo, né? E esconde quem você é. Acho que é uma oração muito ótima, assim, de pedir, assim, quando você está orando por abundância, é você pedir sua família de alma. Eu acho que não é, tem riqueza maior do que isso, porque ele te ajuda a te colocar dentro daquilo que você realmente é. Só que vai ser difícil a gente encontrar a família de alma, né, os amigos mesmo, que tem tudo a ver com a gente, se a gente está usando uma máscara. Se eu não tivesse, se eu tivesse me escondido, não tivesse feito Crystal Angel, eu e o Rafa, a gente não ia ter se encontrado, né? não, E a mesmo. gente foi irmão de alma da primeira vez, assim, que a gente se viu. Foi instantâneo. É. E é isso aí. Isso é muito rico, tem a maior riqueza, porque faz a gente evoluir muito junto. Demais. E as pessoas, né, as amizades também, quando a gente coloca uma máscara para conviver com pessoas que não são tão bacanas assim para nós, mas a gente está forçando aqui, sei lá, primeiro de ficar sozinho, primeiro de perder os amigos, isso influencia muito a nossa autoestima, tem. Ai, travei, né? É. Voltou? Não, não, eu tô ouvindo. Não é que a minha imagem parece Oi. travada agora. Não sei se travou para você. A imagem tá travada, mas a gente ainda te ouve. Voltou. Então, eu falei o seguinte, toda vez que você coloca máscaras para conviver com as pessoas, você está pisando na sua autoestima, porque você está É. ali reprimindo quem você é, a sua essência de verdade, para agradar outras pessoas. E sendo você de verdade, quem gosta de você mesmo, quem coaduna com a sua energia, vai ficar junto com você. E quem não for, vai sair de cena. E tudo bem também. E, Você vai e ter aí, às vezes, não sobra que ninguém, porque você tava tão é, fora de quem você é e não sobra ninguém. Já aconteceu isso comigo. comigo Tenho certeza também. que já aconteceu com o Rafa não sobra ninguém, mas eu falei, mas pelo menos eu agora sou eu. Porque senão a gente está dizendo pra gente mesma, eu não sou boa o suficiente para mostrar quem eu sou. Então, como você vai ter autoestima agindo dessa forma? Não tem como, né? Não, não tem como. E quando você olha para sua essência de verdade e você começa a ser, né, essa essência que você começa a atrair novos amigos também, novas pessoas, novos relacionamentos, essas coisas velhas vão saindo para dar espaço para coisas novas e melhores. Isso que é importante também, a gente sempre lembrar disso, que ser você mesmo vai muito além do que aparenta ser, do que apenas ser você, é tudo ao redor. Eu acho que durante essa crise do corona, muita gente assim vai descobrir o propósito de vida. Muita gente, exato, porque está começando a refletir, né? Porque a gente estava tão né, da vida, das relações, do trabalho, de tudo, que não tava, muita gente não estava parando para se autoanalisar, para refletir, para olhar para dentro mesmo, como a gente está conversando aqui. E toda vez que você olha para dentro, você encontra coisas, né? Às vezes nem tão, não tão boas assim, mas também coisas incríveis que a gente tinha deixado de lado, principalmente os sonhos da infância, né? Eu acho que esse que é o medo da gente descobrir alguma coisa que a gente não vai gostar muito. É, porque tem Mas a isso. gente sempre acaba descobrindo coisas boas, sempre tem. Eu te garanto que você vai descobrir coisas boas. E acho Sim, que o corona também está ajudando, que eu acho que o mundo estava muito materialista. E está ajudando as pessoas se conectarem mais para o espiritual. Não ia ter fim aquilo, as pessoas estavam demais, assim, de gananciosas e, e gastando demais com besteira. E agora a gente está dando valor mais para a saúde, para a família, que são as coisas que realmente importam para a nossa espiritualidade, porque assusta, né, esse vírus aí, matando um monte de gente, a gente começa a ver, será que e se isso acontece comigo? O que eu vou é, deixar aqui, entendeu? Meu maior medo sempre, desde pequena, meu maior medo era quando eu morrer, eu não ter feito a diferença nesse mundo. E acho que, sim, que é isso que isso. fez a diferença, assim, de uma questão de crescer. O Rafa sabe, meu site é fundo de quintal, nunca tive a intenção que aquilo crescesse tanto. E foi acontecendo, o pessoal faz para mim uma leitura online, daqui a pouco começou a crescer. Aí o pessoal começou a pedir para ensinar, limpar os canais conectados, aí o curso acabou acontecendo, foi uma coisa muito, assim, de necessidade. E eu nunca fui atrás, eu sinto assim que os anjos iam empurrando, porque tinha que ser, porque a minha intenção era pura. E se a sua intenção é pura, as coisas vão fluir para você, inclusive a prosperidade. Só trabalha nos pontos que a gente falou hoje, que podem estar te segurando, né?
que é a Sim. baixa autoestima ou essa crença religiosa. Eu mostrei até em livro religioso como que não é isso, que você tem que ser pobre, que na verdade até a prosperidade ela é importante para a evolução da gente, é necessária. O recipiente também, você não colocar limite do quanto de prosperidade você acha que você vai receber, que Deus tem limite específico, é ilimitado, bem assim, sem limite. Voltou minha bateria. Então, é sem limites, não coloca limite no quanto você vai receber do universo, porque aí você limita uma coisa que tá para vir assim de uma maneira em profusão mesmo, né? Em grande quantidade, ilimitada, porque nunca acaba, sempre tem, e sempre vai ter, nunca vai acabar. A gente sempre acha que vai acabar, principalmente com o corona, pensa, ai, agora esse dinheiro acabar. Não, não é, sempre vai, algo vai acontecer. Tenho certeza que algo vai acontecer. A gente tem um monte de história para contar, mas aí fica para um outro live de milagres. Próximo live a gente pode trazer só histórias de verdade, assim, que aconteceram com a gente. Você travou. Sim. Ia ser legal. E o pessoal pode trazer também Sim. histórias de milagres que aconteceram com vocês. Traz pra gente, que daí a gente conta no live. Isso é legal, aumenta a fé do pessoal. Eu gosto de contar. Rafa, voltou. Agora voltou, porque para mim você travou. Eu tô aqui. Você que travou. Mas talvez já vai Aí. acabar logo. Sim, mas basicamente é isso mesmo. É importante checar essas ferramentas que a gente conversou: medo, crença religiosa, ansiedade, sentimento de não merecimento. Que mais? Preguiça em fazer as ferramentas. É importante também se conscientizar disso. E a intenção do porquê que você quer se tornar próspero. É só para você ou é para você e para os outros também? Porque se você tem essa intenção genuína por trás, com certeza, em termos espirituais, as coisas vão fluir de uma maneira com muito mais rapidez mesmo. A nossa intenção precisa ser uma intenção pura do coração, senão as coisas não fluem. Pelo menos não pela abundância espiritual. Talvez pelas leis da matéria, aí você faz um Sim. planejamento físico, econômico. Mas de resto você tem que estar com a intenção pura. Não tá, eu vou fazer isso. O John Randall fala que é barganhar com o universo. Se você tá barganhando com o universo, ok, então eu vou fazer isso, daí você me dá $1 milhão. Não vai rolar, pode esquecer. Arruma outro jeito. que você tá super fora da abundância divina, assim. Oi, Raf. Tá travando. Então, quer dar um encerramento? Sim. Acho que vai acabar logo, né? Que já são 5h20. Sim. Eu quero agradecer a todo mundo que Acho assistiu. que a gente tava assim com... Acho que a gente já tá há mais de 1 hora. Não cortaram, gente. Então, o Instagram deve ter aumentado o tempo, porque o limite pelo menos até umas 2 semanas, estava 60 minutos, 1 hora só. Ele já cortava, vinha ali a contagem regressiva para quem abriu a live. Mas eu quero agradecer o pessoal que participou, que ouviu aqui a gente, foi super bacana. Agradecer você também por estar trazendo esse conhecimento de prosperidade para todo mundo aqui. Toda vez que, por mais que eu já saiba desses conhecimentos, toda vez que eu escuto, é um novo aprendizado, porque novas fichas caem, né? A gente sempre está limpando alguma coisa. Isso foi muito importante. Adorei a live. Vamos fazer mais sobre outros temas também. Vocês mandem o que vocês querem, a gente faz mais, a gente conversa. Se tiver mais perguntas, mais tópicos pra gente, a gente vem e conversa. Eu e o Rafa, a gente conversa todo dia, faz anos que a gente fala todo dia. Pra gente isso daqui é um prazer. E histórias de milagres, isso é legal pra gente contar. E se vocês tiverem essas histórias, a gente comunica aqui pro pessoal, que é bom pra aumentar a fé, né? Vamos aumentar a positividade durante esse período. Pra gente aumentar a positividade durante esse período. Desculpa os meus erros de gravação aqui também, que eu fiz meu primeiro live no Insta, nunca fiz aqui. Imagina, acontecem, e ao vivo a internet trava mesmo, mas a gente está em país diferente, então, e também tem muitas pessoas que fazem live à noite,
também pode ser isso, coisas de conexão acontecem, mas acredito que deu pro pessoal pegar bem as coisas que a gente falou. E fiquei feliz pra caramba, gostei muito. E até a próxima. E mandem sugestões, porque tem muito tema legal pra gente falar e que dá pra trazer aqui pra compartilhar com todo mundo também. Obrigada, Rafa. Te amo. Meu irmãozinho Obrigado. lindo. Fica E, com tchau. Deus. Aí depois, mais tarde, a gente vai tagarelar lá. Sim, vamos sim. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Muita prosperidade para vocês. Angel blessings.